Tá gravando, vamos lá, pessoal. Já deu para esperar um pouco. Tá chegando naqueles 5 minutos de tolerância, né? O pessoal ir chegando. Vamos ao trabalho. No encontro de hoje, nós vamos começar o estudo da nossa disciplina, conteúdo programático, e nós vamos tratar da primeira parte da disciplina, que gira em torno, que consiste no estudo do sistema, do que eu chamo de sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios, que muitos chamam de teoria dos precedentes, adoção dos precedentes. Nós vamos aprofundar isso melhor nas próximas aulas. Isso gira em torno, na verdade, do atributo da vinculação a certas decisões judiciais. Eu quero fazer um apanhado histórico inicial, só para mostrar para os senhores que o sistema brasileiro, que o ordenamento jurídico brasileiro, ele já se preocupava com a uniformização da jurisprudência. Nosso direito ele é vinculado ao modelo do civil law, onde prepondera a ideia da jurisprudência. Nós vamos abordar isso aqui também. E o direito brasileiro sempre se preocupou com o risco da desintegração do sistema pela divergência jurisprudencial. Então, nós veremos que isso não é novidade do Código de 2015. E também, quanto à vinculação, já havia manifestação no ordenamento jurídico, aqui e ali, embrionária, um tubo de ensaio, vamos assim dizer, uma experimentação. Mas, de todo modo, não foi o Código de 2015 quem inovou. Nós falamos um pouco sobre isso na aula de apresentação que nós fizemos o resumo na semana passada. Eu tenho que tirar uma dúvida. Esse grupo aqui, essa turma aqui, nós criamos um grupo no WhatsApp para essa disciplina. Uma colega me procurou hoje, salvo engano, nessa disciplina aqui, e eu procurei o grupo no WhatsApp e não tinha. Alguém sabe me dizer, por favor, se nós criamos? Eu imagino que não, né? Eu acho que nós não criamos. E aí, se realmente nós não criamos, eu vou colocar o meu número para fins de WhatsApp. Está aí no chat para os senhores. E aí, havendo interesse, basta me mandar uma mensagem que eu crio o grupo e vou compartilhando o link com os demais. Tá? Então, basta que qualquer dos senhores me mande uma mensagem no WhatsApp, sugerindo a criação do grupo para essa disciplina, nesse encontro, que aí, maiores informações, se houver necessidade, a comunicação fica mais instantânea. Tá? Desculpa, eu fiz essa janela porque eu acabei lembrando que a colega me chamou hoje. Vamos voltar à disciplina. Então, eu vou apresentar para os senhores a evolução histórica do direito brasileiro quanto a essa temática da uniformização jurisprudencial. Bom, desde a época do Brasil Império, antes, portanto, da proclamação da República, da Independência, desde a época do Brasil Império, já tinha um instituto no direito brasileiro, que era o assento. E o assento das decisões da Corte já tinha uma eficácia vinculatória. Posteriormente, um outro fenômeno que representa bem essa ideia de vinculação era o recurso extraordinário no STF. O STF, que foi criado em 1891, e já havia ali a previsão de um recurso extraordinário com uma realidade totalmente diferente da atual. Tá? O que o recurso extraordinário, que é um recurso para o STF, fazia nos primórdios, nesse sentido que nós estamos falando aqui agora, de uniformização da jurisprudência,
é a função que hoje em dia é desempenhada pelo recurso especial perante o STJ. Mas aí nós tínhamos um detalhe elementar. Naquela época, em 1891, só tinha o STF, não tinha o STJ. Então, veja, desde 1891, com a implementação do STF, já se tinha como uma das finalidades do recurso que chega lá no STF a uniformização da jurisprudência. Então, era possível levar ao STF a informação de que o Tribunal do Rio decidia em um sentido e o Tribunal da Bahia decidia em outro sentido. E aí caberia à corte definir qual o entendimento que deveria prevalecer. E com isso eliminar, portanto, a divergência. Então vejam como é que isso não é um fenômeno recente. Quando da implementação dos códigos de processo civil estaduais, houve uma fase do nosso ordenamento jurídico em que a competência para legislar sobre o processo não era exclusiva da União. Não era apenas a União, como é hoje em dia, né? Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, hoje em dia, só quem pode legislar sobre o processo é a União Federal, por leis federais, ou pela Constituição, pelos diplomas federais. Mas nem sempre foi assim. Então, houve um momento da história em que os estados tinham competência legislativa para normatizar o processo. E aí proliferou-se os códigos de processo civil estaduais. Nessa época dos códigos de processo civil ainda estaduais, nós tínhamos também um fenômeno, um instituto jurídico que era o chamado pré-julgado. Havia pré-julgado no Código de Processo Civil do Distrito Federal, que àquela altura era o Rio de Janeiro, né, meus amigos? Não se cogitava de Brasília nesses tempos. Ali na virada do século passado, 1900 e qualquer coisa. No Código de Processo Civil de São Paulo e no Código de Processo Civil da Bahia havia a previsão desse instituto chamado pré-julgado. O Rômulo pede para que eu encaminhe o link pelo sistema. E nós não podemos mais encaminhar o link, Rômulo. A orientação que eu recebi era que os senhores entrassem qualquer problema técnico, tenta mudar de navegador, Rômulo, ou tenta sair e entrar. Não sei o que o Leandro fez, mas a orientação que eu tenho é não passar o link para os alunos, que os problemas devem ser reportados na secretaria, na coordenação, e tem um e-mail, suporte@Cândido Mendes, que, pelo que informaram, os alunos têm conhecimento, tá? Mas aqui está funcionando, acho que o pessoal está me ouvindo. Esse problema tem sido pontual, acontece de vez em quando, e alguns alunos reportaram que conseguiram resolver mudando o navegador. Então, não sei se isso poderia ser uma solução. Eu nem criei link para essa aula. Isso não é uma posição minha, tá, Romulo? Isso para mim seria muito fácil de fazer, mas uma posição institucional de solicitar que esses problemas fossem relatados, que eles serão pontualmente resolvidos, tá? De todo modo, a aula está sendo gravada, né? A aula está sendo. Eu vou até aproveitar, Romulo. Como essa é uma questão realmente importante, para que não haja nenhum tipo de ruído, só um momentinho.
Bom, pessoal, bom, Leandro, oh, Leandro não, Rômulo, me perdoe. Eu até entrei em contato aqui, ver se alguém me responde com alguma proposta de solução, mas volto a dizer, o que eu passei foi informação que eu recebi do ponto de vista institucional, tá? Se eu vou até ficar com o celular aqui na minha frente, se chegar alguma resposta, eu aviso por aqui, tá? Bom, os outros estão me ouvindo, meus amigos? Eu apertei o botão do mudo aqui só para saber se voltou a me ouvir. Voltaram a me ouvir. Sim, o Felipe está. Beleza, Felipe. O Marcos também está. Eu lamento muito por essa situação. Isso tem acontecido com alguns colegas. É uma questão de configuração e aí o setor de informática da instituição vai entrar em contato com cada um que abrir requerimento para ensinar como é que resolve. Eu não sei, tá? Pois bem, falávamos do pré-julgado. Pré-julgado era um instituto de vinculação também. De vinculação, mas já agora era no nível intermediário, vamos assim dizer, né? Nos tribunais, volto a dizer, estávamos falando dos códigos de processo civil estaduais que previam esse pré-julgado, como o do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, de São Paulo, o da Bahia, que trazia esse fenômeno de vinculação. Algumas decisões, nos termos das decisões, elas poderiam, quando fossem fruto desse pré-julgado, estabelecer uma vinculação. Aí veio o Código de Processo Civil de 1939. O Código de Processo Civil de 1939. E no anteprojeto, quer dizer, no Código de Processo Civil de 1939, ele adotou esse modelo de pré-julgado inspirado nos códigos estaduais. Então, o Código de Processo Civil de 1939 foi o primeiro código, primeira legislação federal sobre o processo no formato de código, né? Nós já tínhamos tido o regulamento 737, que também era uma norma federal, mas o primeiro código que nós tivemos foi o Código de 39. E o Código de 39 adotou esse instituto chamado pré-julgado. Tudo que eu falei até agora tem apenas finalidade histórica. Mas vejam que esses institutos, eles tratavam de um sentido de uniformização, para que não se tivesse decisões divergentes. Então, eram instrumentos para evitar, eliminar a divergência numa posição superior ou numa posição intermediária, e alguns deles até mesmo tratavam da vinculação. O Código de Processo Civil de 1973, no seu anteprojeto, então no projeto de elaboração do código anterior, Código de 73, cujo o projeto do código começou no final da década de 60 do século passado. Se cogitou da inclusão, da reinclusão do Instituto do Assento, que tratava de vinculação propriamente dita, e que nós tínhamos lá na época do Brasil Império, como eu mencionei aos senhores. Essa posição não foi aprovada, não tinha um instituto de vinculação no Código de 73, mas criou-se um procedimento no tribunal que tinha a finalidade de uniformização da jurisprudência. Então, era um procedimento instaurado no âmbito do tribunal para eliminar a divergência interna. Claro que um tribunal não vai eliminar a divergência em relação a um outro tribunal. O Tribunal do Rio não pode mandar o Tribunal de São Paulo pensar como o Tribunal do Rio pensa. Mas havia esse procedimento de uniformização da jurisprudência interna do tribunal. Então, se uma Câmara tinha um entendimento diverso da outra, havia previsão de instauração desse procedimento para eliminar essa divergência interna. Pois bem, em 1977, veja como é que nós estamos indo numa linha evolutiva. Em 1977, pela emenda constitucional número 7, não a Constituição atual, a Constituição de 69, com certeza, criou-se um instituto da representação do PGR, a possibilidade de representação do Procurador-Geral da República para fins de eliminar a divergência também. E aí, já trazendo para uma visão mais consentânea, um instituto vigente no ordenamento jurídico pátrio, nesse momento atual, vigente, a Constituição de 88, ela foi emendada pela emenda número 3 de 93.
Então, a emenda constitucional número 3 de 93 introduziu o parágrafo 2º no artigo 102 da Constituição Federal, que foi posteriormente alterado pela emenda constitucional 45 de 2004, mas desde essa emenda constitucional número 3 de 93, o nosso ordenamento passou a prever a vinculação das decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADIM e ADC. Então vejam que não é uma novidade do Código de 2015. Desde 93, nós temos a vinculação pelo menos em uma hipótese, a decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Bom, depois nós tivemos a previsão da Lei 8.038 de 90, que no artigo 38, então é artigo 38 da Lei 8.038, artigo 38 da Lei 8.038 de 90, ela passou a prever algo que nós temos agora também, mas previsto no Código de Processo Civil. Essa lei de 90 passou a prever a possibilidade dos relatores nos tribunais superiores, que nos interessa aqui no âmbito civil, STJ e STF, os relatores poderiam julgar monocraticamente os recursos quando houvesse uma jurisprudência dominante sobre o tema. Nós vamos falar sobre essa questão da singularidade das decisões monocráticas nos tribunais, mas já saibam de antemão que a regra no julgamento do tribunal é a colegialidade. Em regra, o julgamento em primeiro grau se dá por um juiz, a partir do tribunal se dá por um colegiado, a reunião de julgadores. E aí, por uma medida de otimização, de racionalidade do serviço, essa lei passou a permitir apenas nos tribunais superiores que o relator julgasse sozinho. E a lógica era, para quê que o relator vai chamar o colegiado para reunir lá, imagine, 11 ministros no plenário do STF, para decidir uma questão que o plenário já decidiu? Então, se já tem uma decisão, se já é um entendimento consolidado no âmbito do tribunal, deixa o relator julgar sozinho. Isso foi algo revolucionário, porque isso passou a excepcionalizar, portanto, o julgamento colegiado, que passou a, em algumas hipóteses, ser monocrático. O relator passou a decidir sozinho. Bem, o Código de Processo Civil de 73, depois foi reformado para ampliar essa hipótese. O que a lei de 90 tratava como uma possibilidade do relator dos tribunais superiores decidirem monocraticamente, posteriormente, por uma lei de 2004, passou a ser uma prerrogativa de todos os relatores, de todos os tribunais, e não apenas os tribunais superiores. Vejam como é que os institutos vão progredindo de forma paulatina. Tá? Bom, e aí nós temos atualmente também o RESP, o recurso especial para o STJ, que em uma das suas finalidades, uma das suas hipóteses de cabimento é a eliminação da divergência entre os tribunais pátrios, os tribunais nacionais. Tem diversos outros institutos, mas acho que do ponto de vista histórico, esses são os mais importantes. Posso mencionar também o que tinha no Código de 73, que era a súmula impeditiva de recurso, artigo 518 do CPC de 73. Chamava-se súmula impeditiva de recurso. Isso não tem mais. Mas era quando o entendimento estava sumulado, aquilo poderia ser uma hipótese de inadmissibilidade do recurso. O relator poderia deixar de receber o recurso quando o recurso quisesse afrontar uma súmula. Veja como é que isso tem uma lógica de evitar a divergência e, mesmo que não explicitamente, mesmo que não escancaradamente, isso tem também um cunho de vinculação. No Código de 73, nós também tivemos o artigo 285-A, que tratava da improcedência liminar do pedido, algo que ainda temos no Código de 2015. É o artigo 332 do CPC atual. O artigo 332 do CPC atual, ele é compatível com o artigo 285-A do CPC de 73. Uma possibilidade do juiz julgar improcedente o pedido quando o pedido contraria o entendimento
consolidado. O sistema desse instituto atualmente ele é distinto, mas a lógica era a mesma, né? E os senhores foram apresentados ao artigo 332 em processo civil 1, quando do estudo do procedimento comum. Para encerrar, o último tópico que nós podemos passar a respeito dessa linha evolutiva é a implementação no Código de 73 pela introdução dos artigos 543A, 543B e 543C do recurso extraordinário e do recurso especial repetitivo. Uma lógica que continua também no Código atual, mas que tinha essa finalidade de evitar divergência. Muito resumidamente, que nós veremos isso aqui adiante nessa nossa disciplina. Antes, no modelo processual, já que não é mais vigente entre nós, se tivesse 1 milhão de demandas no território brasileiro sobre uma causa, nós teríamos 1 milhão de petição inicial, 1 milhão de contestação, 1 milhão de audiência, 1 milhão de sentença, 1 milhão de recursos para o tribunal local, 1 milhão de recursos para o tribunal superior, e o tribunal superior teria que julgar 1 milhão de processos. O drama vai aumentando conforme você vai subindo, porque são os mesmos 1 milhão de processos, mas para menos julgadores. No STF tem 11 ministros. No TJ de São Paulo tem 260... Não, no TJ de São Paulo tem 600 desembargadores. 600 desembargadores, fora os milhares de juízes que tem no TJ de São Paulo. No STF, 11 ministros. Então, eu costumo dizer que o nosso sistema ele é piramidal, né? Quanto mais você vai subindo, menos julgadores tem. Se os julgadores que estão em cima julgarem a mesma quantidade de causas dos julgadores que estão embaixo, claro que o gargalo vai ser muito maior em cima, que vai ter a mesma quantidade para menos pessoas julgarem. E aí, essa lógica do recurso especial e do recurso extraordinário repetitivo, ela enseja o julgamento lá pelo Tribunal Superior do que se chama de recurso representativo da controvérsia. Então, ao invés dele julgar 1 milhão de causas de modo repetitivo, ele passa a selecionar um ou alguns recursos que representem a controvérsia e profere um julgamento só. Porque como é uma causa repetitiva, ele julga uma vez só e aquele julgamento é aplicável àquelas 1 milhão de demanda em curso. Então veja como é que o sistema vai evoluindo, mas a mesma finalidade de evitar a divergência jurisprudencial. Se a divergência vier a existir, eliminar. Uma coisa é evitar que não ocorra. Tendo ocorrido, a solução é eliminar. Diversos institutos criados para eliminar a divergência, e um desses institutos é a vinculação. A vinculação que também não é novidade no Código atual. Deixa eu só ouvir uma mensagem que eu recebi aqui no grupo de professores sobre essa indagação que eu fiz. Eu já volto aqui, tá, meus amigos?
Bom, pessoal, vamos lá. Então, é isso. Eu confirmei realmente para procurar do ponto de vista institucional. Tem um e-mail, suporte@candidomed, eu não sei bem como é que é o final. Na aula de ontem eu coloquei para os alunos, né? Quer dizer, um outro aluno colocou, mas a informação que eu recebi é que vocês foram informados de qual é esse e-mail. Acho que é suporte@candidomendes.edu.br. Vou colocar aqui porque se o rapaz estiver aí, ele não está me ouvindo, né? Infelizmente. Acho que o e-mail é suporte@candidomendes.edu.br. A parte final. Ah, Romulo, que bom. Quer dizer, que bom. Você teve que meio que se adaptar. Isso não é tão bom assim, né? Acho que é bom que você não está perdendo o conteúdo. Mas o que eu sugiro, Rômulo, para que tudo isso vá se resolvendo de pouquinho em pouquinho, envia um e-mail. Tá? Só tem que confirmar se depois do arroba é aquilo mesmo, candidomendes@edu.br. Eu acho que é. O início é suporte, com certeza. Né? Manda um e-mail para relatar o que está acontecendo, que aí eles vão te trazer uma solução. Eu tenho a impressão que eu posso descobrir isso aqui em 1 minuto para vocês. E não vou ficar mais tratando disso, não, só porque eu fiquei preocupado com um colega. Deixa eu ver aqui. Não. Não, onde eu achei que teria o link, infelizmente não tem. Mas eu tenho quase certeza que é esse e-mail aí mesmo. Tá, vamos seguir então. O Rômulo diz, é porque o Leandro manda o link no grupo de WhatsApp e por lá eu consigo ouvir. Mas nas demais aulas que eu acesso pelo site da faculdade, eu não consigo ouvi-las. Pois é, essa questão do link ela é complicada. O Leandro deve saber o que está fazendo, naturalmente. Mas a Cândido Mendes ela está passando por um processo de uniformização e deve ser tudo feito por dentro do sistema. Na verdade, não era para ter mandado o link nunca. Mandou-se o link por uma questão de um pico de problema que teve na semana passada, e a ordem que eu recebi agora é para não mandar link para ninguém. É para ser feito tudo por dentro do sistema e qualquer problema ser relatado e reportado para o órgão competente na instituição. Tá? Bom, então esse é o primeiro tópico, uma linha. Não, tranquilo, Rômulo, tranquilo, tranquilo. Não tem essa de dedura, não. Pode ficar tranquilo, está tudo resolvido. Então é isso, beleza. Vamos lá, o segundo tópico que eu queria ver com os senhores, primeiro foi um pouco mais histórico, só porque os senhores têm uma noção e a informação de que isso não é uma absoluta novidade do Código de 2015, como eu já vi gente dizendo aí que não é uma verdade. Tá? As pessoas falam muita coisa sem saber, sem procurar informação. Tá? Pois bem, um outro tópico que eu queria abordar com os senhores, ele vamos assim dizer, mas ele é bem teórico. Ele trata bastante com o aspecto histórico também, mas ele tem uma finalidade de, no final, mostrar para vocês como é que está o nosso sistema atual do Civil Law em comparação com a Common Law. Então, a minha proposta inicial, claro que pelo tempo que nós temos aqui, não dá para devagar e nem falar muita coisa do ponto de vista histórico, né? É só para que os senhores tenham uma mínima noção. Então, as informações que eu vou passar para os senhores aqui, elas não têm uma finalidade absolutamente conclusiva ou de esgotar a matéria. Não é isso, até porque os senhores tiveram aula de história do direito e lá puderam ver melhor essas questões históricas sobre o Common Law e o Civil Law. Então, eu vou mostrar como é que se deu a formação do Common Law, como é que se deu a formação do Civil Law, o desenvolvimento do Civil Law, para que possamos entender minimamente como é que está hoje em dia. Tá? Bom, vamos começar, portanto, pela formação e pelo um breve desenvolvimento do Common Law, reiterando que é tudo muito en passant, tudo muito resumido.
né? E sempre que você resume muito, faz uma redução, você corre o risco de passar um conhecimento um pouco parco, porque você vai fazer a pessoa acreditar, o ouvinte acreditar que é exatamente aquilo, quando não é bem assim. Então eu tomo sempre esse cuidado de dizer para os senhores que é uma evolução em alguns poucos minutos, só para passar uma ideia geral de séculos da humanidade. Bom, o Common Law, ele tem o berço na Inglaterra, como os senhores devem minimamente saber. Os povos bárbaros expulsaram os romanos da ilha. A Inglaterra, a terra dos anglos, né? England é a terra, é a ilha dos anglos. Esses anglos, os anglo-saxões, eram povos bárbaros. E eles não dominavam a escrita. Eles eram exímios lutadores, eles eram bárbaros na arte da guerra, cometiam realmente barbaridades, por isso que eles eram povos bárbaros. E eles expulsaram, portanto, os romanos, o Império Romano, da ilha, e ali instituíram a sua sociedade, sua aglomeração. Só que eles não dominavam a escrita. E o fato de não dominar a escrita não impede o tráfego da sociedade, né? Não impede a relação da sociedade. Então, tinha feira, e tinha comércio, e tinha uma vida em sociedade, naturalmente, em que pese não dominar a escrita. Claro que depois eles vieram a dominar a escrita, evidentemente, mas esse, vamos assim dizer, esse atraso cultural da época, porque eles eram analfabetos, trazendo para hoje em dia, não dominavam a escrita, isso acabou estimulando o fato de que lá proliferassem os costumes. Então é verdade que tem muito costume na base do direito inglês. E a razão por excelência é essa, o fato de que eles não dominavam a escrita. Pois bem, uma outra característica, eu vou abordar aqui algumas características mais importantes. Claro que não é para transformar uma aula de Common Law. A Revolução Inglesa, já bem mais para frente, a Revolução Inglesa ela é diametralmente oposta da Revolução Francesa, a qual nós falaremos logo logo. Na Revolução Inglesa, não se deu propriamente uma revolução. O que se chama de Revolução Inglesa, na verdade, foi um grande ajuste político. Tanto é assim que, àquela altura, vigorava um regime monárquico, e até hoje tem rei, tem a rainha da Inglaterra completando seus... Aquela senhora deve ter já uns 300 anos de idade, né? Mas até hoje tem um modelo de rei e rainha na Inglaterra. O Edilano está falando. Bem, parece que aparelhos sem câmeras e microfone ficam sem áudio. Não entendi, Edilano. Que aparelhos sem câmeras? O meu está com câmera e microfone. Ele deve estar falando do usuário do outro lado da linha, né? O Edilando. Aí eu não sei o que é aparelho sem câmera e microfone. Porque se o aparelho não tiver microfone, realmente não vai sair som, né? Bom, acho que a grande questão é configurar o microfone para esse aplicativo, para esse instrumento. Bom, então eles não acabaram com o sistema monárquico na Inglaterra. O que se deu no que se chama de Revolução Inglesa? Eu disse ainda há pouco, eu costumo dizer, lá não foi uma revolução, lá se tratou de um ajuste político. Estava acontecendo algo parecido com o que acontecia na França. O rei, ao exercer os seus poderes, ele estava exorbitando dos poderes, abusando dos poderes, vamos assim dizer. E isso gerava uma grande insatisfação na sociedade. O que houve na Inglaterra? É como se o representante do parlamento britânico, Rodrigo Maia, vamos assim dizer, né, presidente, o responsável pelo poder legislativo, junto com o Toffoli, o atual ainda
presidente do STF, o Toffoli da época, né, junto com o responsável, o representante do Poder Judiciário, se dirigiram para debater com o rei um ajuste político, porque o rei estava exorbitando dos seus poderes. E qual foi a posição do rei? Foi uma posição de submissão. Não é submissão, mas foi uma posição de conformação das forças políticas. E aí, como é que prosseguiu o modelo de direito do common law? O rei passou a se submeter ao que se chamou à época de direito comum, common law, direito comum. E o que é o direito comum? É o direito feito em comunhão de esforços entre legislador e julgador, entre o legislativo e o judiciário. Aonde não houvesse norma desse direito comum, um direito só, um ordenamento só, feito pelo judiciário e pelo poder legislativo. Aonde não tivesse norma, o rei tinha espaço para ditar suas regras. Aonde já tivesse uma norma desse direito comum, o rei respeitaria essa norma. E assim se deu a evolução do direito inglês, e esse é o common law, o direito feito em comunhão de esforços entre o legislativo e o judiciário. Percebam, eu disse, eles não dominavam a escrita, então não havia leis escritas. As normas se davam por costumes. Só que o fato de não ter lei escrita não significa que não vai ter decisões judiciais. Então, quando eles dominaram a escrita, eles poderiam fazer lei? Poderiam fazer lei. Mas qual foi o sentido deles? Para que nós vamos fazer uma lei se isso já está bem resolvido pelos costumes? Não vamos mexer. O povo inglês ele é muito tradicional. Vamos deixar como está. Se está dando certo assim, vamos permanecer assim. Naturalmente, pode um ou outro ali desrespeitar a lei. Desrespeitar a lei não, mentira. Desrespeitar o costume. Desrespeitar a norma. E aí vai o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai proferir decisão com base nos costumes. Foi assim que o direito inglês progrediu. Só se editava uma lei que era excepcional, agora já está aumentando a quantidade de leis. Mas a lei era absolutamente excepcional, porque ela só era editada quando ela fosse absolutamente necessária. Quando houvesse um assunto candente, importante na sociedade a ser tratado, e não houvesse normas de costumes, não houvesse nenhum costume regulando aquilo, ou não houvesse decisão judicial já estabelecida. Então a lei passou a ser subsidiária. A lei foi desenvolvida como sendo algo subsidiário. Ela somente seria editada se não houvesse nenhum outro tipo de norma. Seja uma norma baseada em costumes, seja uma norma proveniente de uma decisão judicial. Percebam que a decisão judicial sempre assumiu lá uma conotação normativa. Sempre assumiu uma perspectiva extrínseca, extra partes. E aí foi desse jeito que se desenvolveu o modelo do common law. Muito resumidamente, é essa a ideia de direito comum, common law. Veja, como não havia norma escrita, como prevalecia a aplicação dos costumes, o direito escrito ele começou a ser desenvolvido pelas decisões judiciais. De modo que o direito escrito lá, ele foi construído por meio do processo. Então tem um provérbio lá entre eles, que é assim: remedies precede rights. Significa que o processo precede o direito. Lá eles davam uma conotação, uma importância muito maior ao processo do que ao direito material. Porque era por meio do processo que o direito escrito ele era desenvolvido. Uma outra característica muito marcante do desenvolvimento do common law é que, como eles não dominavam a escrita, veja como é que um ponto
inicial, um ponto de base, como é que é importante. Veja quantas considerações eu fiz na construção política, muito resumidamente, do fato de que eles não dominavam a escrita. Veja como é que esse dado histórico ele é muito importante. E também por isso, por eles não dominarem a escrita, eles não tinham um desenvolvimento do direito na sociedade por meio das faculdades, das universidades. Como é que eles vão ter uma universidade se não dominam a escrita? Então, eles davam pouca importância para esse aspecto dogmático, para o aspecto teórico e abstrativizante, cientificamente comprovável. A questão deles era, e continua ainda, né? Tem coisa que é da essência do povo, eles são muito práticos, preocupados com a solução. Então, era mais importante o processo que o direito material. Era mais importante a solução prática que agradasse aquela sociedade e pudesse virar uma norma do que uma construção teórica elaborada. Então, essas são algumas pequenas, muito pequenas considerações sobre o direito do common law. O desenvolvimento do civil law ele é distinto, muito distinto. Dá para quase dizer que ele é em tudo diametralmente oposto. Porque, desde sempre, o direito romano, o Império Romano, não apenas o direito romano, o Império Romano, ele era absolutamente culto, pelo menos a casta, a cúpula do Império Romano era absolutamente culto. Veja as histórias dos jurisconsultos romanos. Eles dominavam a escrita. Eles desenvolveram o direito por meio de concepções abstratas e totalizantes, por meio, portanto, da ciência, das universidades. O direito material era mais importante. Veja, naquela época, só se falava em direito material. O direito romano ele era eminentemente direito material. E o aspecto, o processo, que hoje nós entendemos como processo, ele era tido como meramente um procedimento para fazer valer o direito material. Não sei se vocês se lembram das aulas de teoria geral do processo, quando eu apresento para os senhores, se é que fui eu o professor, né? Mas eu apresento para os meus alunos as teorias evolutivas, tanto do direito de ação quanto do direito do processo em si. E em cada uma dessas teorias, desses institutos, nós temos lá a teoria imanentista. O que é a teoria imanentista? A teoria imanentista do direito de ação era a afirmação de que o direito de ação estava inserido, contido, imanente no direito material. O que era a teoria imanentista do processo? Era que o que hoje nós entendemos como processo não existia lá atrás. Era algo, portanto, inserido no direito material. Veja como é que é distinto. E talvez o mais importante dessa distinção, porque até aqui é algo muito distante, né, direito romano, para trazer algo mais perto, mas nem tão próximo assim, mas que exerce muita influência no nosso, essa exerce uma influência direta no nosso direito, na construção, não do nosso direito atual, necessariamente, mas na construção do nosso direito e como é que nós chegamos no estágio atual. Esse dado que eu estou falando é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que faz surgir o Estado liberal em contraposição ao regime monárquico, é muito importante para que nós possamos entender. E vejam, a minha preocupação aqui, até agora, não é demonstrar estritamente questões processuais. Veja que eu estou falando mais de história, e eu vou, na aula de hoje, tentar mostrar para vocês uma consideração, uma perspectiva, uma compreensão do nosso direito, não apenas do direito processual, do modo de se pensar o nosso direito. E os senhores vão ter que ter uma atenção redobrada, porque eu reconheço que esse aspecto ele é bem teórico, e isso perde um pouco a atenção, mas é muito importante. O que eu falei já tinha lá sua importância. Mas agora vai vir momentos muito importantes para que os senhores compreendam o fenômeno do direito contemporâneo.
Eu já dei essa aula para alguns alunos meus em TGP1, não sei se os senhores foram meus alunos em TGP1. Lá eu trato da jurisdição contemporânea, que tem muito, em larga medida, uma proximidade com o que nós vamos falar aqui. Percebam bem, na Revolução Francesa, nós tivemos algo muito distinto em relação ao que se deu na Revolução Inglesa. Nós vimos que na Revolução Inglesa não foi bem uma revolução, foi um ajuste político, uma correção de rotas. E legislativo e judiciário se uniram contra o rei. E aí podemos, assim, vamos dizer, o rei como se fosse muito mal, comparando ao poder executivo dos dias atuais. Na França, não foi assim. Na França, para começo de conversa, o rei foi decapitado. Foi propriamente uma revolução, uma tomada do poder com a morte do rei. Quem foi que tomou o poder? Aula de história do ensino médio. Os burgueses, né? Um conjunto de pensadores, idealizadores e comerciantes que viviam nos rincões, nas extremidades, nos subúrbios, nos burgos, daí que são burgueses, porque eles vêm dos burgões, eles estavam afastados do reino, e aí, por várias, que susto, por várias questões históricas também, naturalmente, a economia da França, o rei queria, o rei não poupava dinheiro no seu palácio, né? Palácio de Versalhes. E ele queria expandir o seu domínio, que é um dos grandes problemas dos governantes de modo geral. O Império Romano também caiu por conta disso, né? Cresceu o olhão e quis espalhar o Império Romano na Europa. Começou, você vai fragmentando, claro, né? Deixa de ter uma base concentrada de domínio político e de domínio sócio-territorial, e aí você vai ficando mais frágil. E aí foi assim que foi sendo derrubado. Algo parecido com o direito francês. Gastava-se muito dinheiro se preocupando numa expansão e não tinha dinheiro e não tratava bem o seu povão, os seus súditos. Então, a economia francesa estava em frangalho, a população extremamente insatisfeita, e ainda tiveram um tremendo de um azar, ainda tiveram um infortúnio, estou dizendo assim, né, o rei, de ter uma não é bem uma geada, um período de muito frio e de neve naquela localidade, de modo que as plantações que abasteceriam Paris fracassaram. E aí o povo não tinha nem o que comer. E aí, naturalmente, bate o desespero e a solução que eles tiveram foi atacar o palácio. Muito resumidamente. Mas aí, muito resumidamente, evidentemente, esse conjunto político é ainda incipiente, essa força, os burgueses, eles queriam destituir toda uma base, um status quo de poder, o que não se limitava na figura do rei. Porque o rei tinha ao lado dele a nobreza e o clero. E tem um detalhe muito importante nesse dado, que é o fato de que os juízes eram nobres. Então, os juízes frequentavam o palácio do rei. Os juízes eram o que se chamava de amigo do rei, contra a população. Então, quando da Revolução, o grupo político que tomou o poder, que foram os burgueses e que passaram a ser os representantes do povo, assumiram o poder legislativo, eles decapitaram o representante, aspas duplas. Eles decapitaram o que nós poderíamos comparar com o poder executivo. E eles caparam. Eles deixaram o poder judiciário oco. Eles mantiveram a estrutura do poder judiciário, eles mantiveram os juízes, só que eles retiraram todos os poderes dos juízes. Por quê? Porque eles não acreditavam nos juízes. Porque os juízes sempre estiveram ao lado do rei em toda a sorte de abuso que se cometia àquela altura. Então,
numa perspectiva macro, a construção do civil law, ela se dá por uma amarra do juiz. E o direito, ele era todo ele representado na lei. O que o juiz do civil law deveria fazer? O juiz deveria se limitar, portanto, a reproduzir, a aplicar acriticamente a lei. E o juiz que não cumprisse essa função, ele tinha a decisão. Então, se ele não cumpriu essa função de reproduzir a lei, é porque ele colocou algo novo. Ele interpretou. Ele quis pensar fora da caixinha, quis pensar fora das disposições da lei. Aquela decisão era invalidada. Ela era nulificada, tornada nula. Ela era cassada. E o juiz respondia a um processo administrativo, porque ele não desempenhou bem a sua função. Não desempenhou a sua função a contento. E nesse processo administrativo, a pena máxima era a pena de morte. E tem mais. Esse processo administrativo disciplinar, vamos assim dizer, que seria o PAD de hoje em dia, ele corria nesse tribunal. O tribunal que foi criado para invalidar as decisões do juiz. Só que esse tribunal, em que pese o nome de tribunal, ele não era vinculado ao Poder Judiciário. Adivinha onde ele era? No Poder Legislativo. Poder Legislativo que era ocupado pelos burgueses, o novo grupo que estava tomando o poder. Um recado, ele é muito claro. Os burgueses mataram o rei e não mataram os juízes. Mas se o juiz mijasse fora do pinico, ele podia ser morto por uma decisão desse tribunal, que era o chamado Tribunal de Cassação. Não era conveniente, do ponto de vista político, naturalmente, para esse grupo que estava tomando o poder, matar todos os juízes. Eles não teriam nem juízes para colocar no lugar. Então, se eles estão tomando o poder... Veja, eu já estudei muito tempo atrás as assembleias parlamentares que ensejaram o golpe do 18 do Brumário, que é a Revolução Francesa, que se deu em 18 de agosto. E em várias das reuniões, houve mesmo proposta para matar os juízes todos. Eles não suportavam os juízes. Só que após o amadurecimento da ideia, prevaleceu o entendimento que isso não era conveniente politicamente. Que eles iriam perder o apoio da população, vamos assim dizer, com tanto banho de sangue derramando. Então esse foi o recado. Olha, o rei cometeu muitos atos abusivos e não tem controle. Para mostrar o nosso poder, vamos matar o rei. E vocês, juízes, vão continuar vivos. Mas os senhores vão ter que fazer o que os senhores fizeram esse tempo todinho, que foi puxar saco de quem está no poder. Agora quem está no poder somos nós. Então é o seguinte, a função dos senhores vai passar a ser reproduzir o que eu afirmar no texto da lei. O poder, veja, o poder deixa de estar concentrado na mão do rei. O rei, se nós podemos comparar ali, poder executivo, não é exatamente. E o poder passa a ser concentrado todo ele na mão do legislador, que é o grupo dos burgueses que entrou no poder. E como é que o legislador dita suas normas, dita suas regras? No só, né? Por leis escritas. E o juiz passou a ter a função de reproduzir, igual um papagaio, reproduzir acriticamente o que está na lei. Daí surge aquela ideia de silogismo. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, fatos. Premissa menor, lei. Adequou, pronto, conclusão é aplicar a lei. Ponto final. Não tem para onde fugir. Mas por que essa foi a solução? A história é muito importante. Esse contexto, olha como é que é diametralmente oposto a França e a Inglaterra. Não tinha como o civil law e o common law serem iguais. Tem que ser diferente. Então, o juiz esteve ao lado do
do legislador para combater o rei. No outro, o legislador combateu o rei, matou o rei, modificou, teve uma revolução, mudou o Estado, o modelo de Estado, e aniquilou, tirou todo o poder do juiz. Montesquieu, naquela obra O Espírito das Leis, ele tem algumas afirmações que deixam bem clara essa ideia de que o poder judiciário virou um poder oco. Ele fala mesmo que o poder, ele fala mesmo que o poder judiciário deve ser um poder inócuo, deve ser um poder sem nenhuma função precípua a ser desenvolvida. E uma outra célebre frase do Montesquieu é aquela ideia de que o juiz é a boca que pronuncia a palavra da lei. O juiz é meramente a boca que pronuncia a palavra da lei. O que significa isso? Que o juiz se limita a reproduzir as determinações do legislador. Na figura de imagem, ele associa a boca, né? E o que a minha boca está nesse momento fazendo? Está pronunciando as palavras que eu estou raciocinando e o que o meu cérebro determina que ela faça, não é isso? Então, qual é a função da minha boca que não emite som? Ela não pensa o que vai ser falado. Essa figura de imagem que o Montesquieu construiu. Quem pensa o Estado é o poder legislativo. O juiz apenas reproduz aquilo que o poder legislativo determina. Então é como se o poder legislativo fosse o cérebro, nessa construção do Montesquieu, e o juiz fosse a boca, que só repete, só pronuncia aquilo que o legislador determinou. Então vejam que essa tripartição de poderes do Montesquieu, separação em três poderes, nunca foi absolutamente três poderes, né? Na verdade, a tese dele de tripartição de poderes, ele dá vários indícios disso na sua obra, no sentido de que o poder de julgar deve ser um poder nulo. Então não existe o poder de tomar decisão. Na verdade, o juiz só verifica qual é a hipótese fática e qual é a solução prevista em lei. Essa era a função dos juízes no modelo inicial do Civil Law. O Civil Law começou e se desenvolveu no momento inicial dessa forma. Daí que se fala em positivismo exegético, positivismo normativista, de modo a evitar interpretações pelo juiz. Os senhores devem ter ouvido falar de Hermes, enfim. Essa é a construção inicial do direito no modelo do Civil Law. E aí, meus amigos, trazendo para um contexto mais atual, nós tivemos o desenvolvimento desse modelo, um pouco mais de um século, né? A Revolução Francesa é de 1800. Deixa eu ver se eu pego a data exatamente aqui. Da Revolução Francesa. 1789. Eu ia falar ao contrário. 1789, a Revolução Francesa. E aí isso se desenvolveu por algum século. Na verdade, o século XIX, até que na metade do século, no começo do século XX, nós tivemos a demonstração do absoluto equívoco dessa concepção positivista e dessa concepção de reprodução do texto pelo juiz, nessa proibição de que os intérpretes pudessem interpretar o direito, e também nessa visão de completude do ordenamento jurídico, porque o positivismo tinha a crença de que o direito era igual à lei e que a lei tinha resposta para tudo. Essa visão totalizante, essa visão de completude do sistema. E aí, já avançando, chegando para um momento bem mais próximo do nosso,
nós tivemos a percepção nos regimes de exceções que foram perpetrados no mundo, especialmente na Europa, mas não exclusivamente, né? A percepção de que essa crença de que o direito tinha resposta para tudo e de que o direito poderia ser incluído no direito qualquer tipo de previsão, que essa visão estaria equivocada. Tudo o que o Hitler fez, meus amigos, ele o fez com base em texto de lei. Então vejam, o direito foi um mecanismo de cometimentos de genocídio, de atrocidade, por texto de lei. O direito que deveria ter a função de proteger a sociedade, de disciplinar a vida em sociedade. Veja, a função inicial era basicamente proteger os cidadãos em face do Estado, de disciplinar a vida em sociedade, de tratar das relações privadas entre os sujeitos, de organizar, portanto, a vida em sociedade. Esse direito, esse instrumento técnico, o direito por meio da lei, foi o responsável, ou ele pelo menos convalidou, ele chancelou todas as sortes de atrocidades que se cometeram, se perpetraram em face de um grupamento social, de uma raça, de um grupo da sociedade. Naturalmente, não pode ser assim. Então, tem uma obra não, um artigozinho de 5 a 10 páginas, que é muito interessante, os senhores acham muito facilmente na internet, 5 minutos de direito, de Gustav Hansbrook. Deixa eu ver se eu acho um arquivo aqui. Não. Não, achei que seria mais rápido. Eu ia ver se eu... Os senhores acham muito facilmente na internet. O nome do livro do artigozinho, do ensaio, 5 minutos de direito, de Gustav Hansbrook, que era um autor positivista e que defendia essa crença que eu mencionei para os senhores ainda há pouco. E nesse texto, um texto filosófico, ele diz que está arrependido e está mudando de lado. Porque realmente o direito não pode ser um instrumento capaz de... Eu faço uma figura de imagem. O direito é como se fosse esse invólucro. Ele não pode ter dentro dele veneno para distribuir para a sociedade. O direito não pode ser utilizado como uma ferramenta de genocídio. Isso é um absurdo. E aí, a partir desse cenário, já haviam algumas críticas que eram perpetradas contra esse modelo antes, tá? E aí isso foi a gota d'água, e foi a partir daqui que se desenvolveram alguns institutos jurídicos que são relevantíssimos para o nosso momento atual e que muda, em larga medida, a forma de se pensar o civil law como era inicialmente nesses moldes que eu lhes falava. Veja, os 3 institutos, os 3 não são bem institutos, mas os 3 movimentos que eu quero passar para os senhores são, em primeiro lugar, o neoconstitucionalismo. Em segundo lugar, o pós-positivismo. E, em terceiro lugar, a nova hermenêutica jurídica, a nova função da
interpretação. Vamos lá, vamos começar pelo neoconstitucionalismo. O que esse movimento do neoconstitucionalismo nos traz de relevante e de importância? Veja, uma primeira consideração, do ponto de vista meramente terminológico, mas é muito interessante, é o que significa esse termo, ainda que grande, é uma palavra só, é um termo só, neoconstitucionalismo. É um novo constitucionalismo. Então percebam, olhem para o neoconstitucionalismo. Vejam o pós-positivismo. Veja, neoconstitucionalismo, ele não é contrário ao constitucionalismo. Ele é um novo movimento constitucionalista. É como se fosse o constitucionalismo 2.0. A versão mais atualizada do constitucionalismo. Já o pós-positivismo, a dinâmica é outra. No pós-positivismo, o que se busca é romper com o positivismo. É uma concepção teórica que pretende superar o positivismo e pretende estar após. É o mundo após positivismo. É esse pós-positivismo. Veja como é que a perspectiva é bem distinta. Então, no neoconstitucionalismo, nós não temos ruptura, mas nós temos um aprofundamento da concepção constitucionalista. E o que o constitucionalismo nos trouxe? O constitucionalismo é um movimento teórico que afirmou a necessidade, a importância e os ganhos de uma Constituição. E tinha a Constituição em tudo quanto é lugar do mundo. Mas a Constituição não pegou no momento inicial. Por que a Constituição não pegou? Porque o movimento positivista, o legislador ordinário, vamos assim dizer, que concentrava o poder, ele deu quase que uma rasteira acadêmica, vamos assim dizer. Imagine um grupo de positivistas, de legisladores ordinários, conversando, e agora, como é que será a vida com a Constituição? Porque nós mandávamos por meio das leis, nós elaborávamos os códigos, e agora cismaram com essa tal de Constituição. O que fazer com a Constituição? Eis que alguém fala assim, não tem problema nenhum. Vamos usar isso a nosso favor. Não vamos sair por aí defendendo que não existe Constituição. Aí vamos dar murro em ponta de faca. Não adianta. Está vendendo bem, colou, o pessoal gostou dessa ideia de Constituição. Vamos bater palma para maluco dançar, vamos concordar com eles. Isso os positivistas pensando, né? Vamos dizer que tem Constituição. Mas olha como é que vai vir a rasteira agora aqui. Mas vamos passar a dizer que a Constituição ela é tão somente uma folha de papel. Que a Constituição é um cardápio de valores. Que a Constituição tem meramente metas a ser alcançadas no futuro. Dito de uma outra forma, que a Constituição não vale de nada, normativamente dizendo. Que a Constituição não é aplicável de imediato. As disposições, os projetos políticos que constam da Constituição somente valeriam, somente teriam eficácia normativa, eficácia jurídica, se tivesse uma lei regulamentando. Olha como é que é uma construção elaborada. E, na verdade, eles tiveram mais poder ainda. É como se o legislador dissesse para a sociedade assim, olha, a Constituição está dizendo que todos têm direito à educação. Mas não é bem assim, não. Todos terão direito à educação um dia, quem sabe, talvez. Aquilo é uma meta a ser alcançada. Quem vai dizer se hoje... Então, aquilo é um projeto para 50, 100, 200 anos. Não saberemos como é que vai ser. Aquilo é algo a ser alcançado como meta, como um norte. Quem vai dizer quem vai ter direito à educação ou não, quantas escolas serão construídas, somos nós por meio de lei. Então vejam como é que
isso deturpa totalmente a ideia da Constituição. Aquele ordenamento, aquele diploma jurídico no ápice do ordenamento da pirâmide de Kelsen, foi durante muito tempo negligenciado. Eu escutei de vários professores de outra geração, naturalmente, me confidenciando, me relatando, que até a Constituição de 88, até o nosso movimento constitucionalista, a Constituição não estava na ordem do dia, não se falava de Constituição. Entrava-se nos gabinetes dos juízes para despachar, não tinha Constituição. Tinha vários códigos, Código Comercial, Código Civil, Código Penal, e não tinha Constituição. Veja, os vademecums não vinham com Constituição dentro. Era só lei, que era o que predominava. Era o nosso modelo legalista de desenvolvimento do direito. Aí surge o movimento neoconstitucionalista. O neoconstitucionalismo que começa na Europa no período pós-Segunda Guerra, década de 30, década de 40 do século passado, de 1900, e vai chegar no Brasil aqui, né? Já teve um chefe do Poder Executivo que desdenhou de uma crise que ocorria na Europa e disse que aqui chegou apenas uma marolinha. Mas aí depois ele tomou o capote, aí depois chegou realmente a onda pesada. É porque as coisas que começam na Europa demoram décadas para chegar no Brasil. E aí o neoconstitucionalismo que começou na metade do século passado na Europa, aqui era apenas uma marolinha nesse período. E só veio realmente transformar a nossa realidade aqui na década de 80 do século passado, década de 90, na virada do milênio. O neoconstitucionalismo é uma realidade nossa, é um triunfo nosso de 2000. Então é muito recente. Do ponto de vista histórico, é um ontem. Estamos ainda engatinhando. E aí esse neoconstitucionalismo, que é um movimento que reforça a importância da Constituição, ele traz algumas considerações importantes. Primeira delas, ele traz a consagração dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais como uma ordem de ideias. Quase que uma reaproximação. Barroso diz uma reaproximação do direito com a moral. Uma ideia de eticidade. Porque não há uma definição normativista do que é a dignidade da pessoa, por exemplo. Do que é contraditório. Do que é boa-fé. Então é um conjunto de ideias. É quase que uma reaproximação também com o justnaturalismo. Que os senhores foram apresentados em algum momento aí na construção acadêmica dos senhores. Não sei se introdução ao estudo do direito, não sei bem. Mas que o justnaturalismo e o justpositivismo, eles se rivalizam. O justnaturalismo, ele não exige uma definição, uma conceituação normativa dos institutos, especialmente esses associados a concepções valorativas. A consagração dos direitos fundamentais na Constituição Federal, que em larga medida são os princípios constitucionais, eles introduzem pela teoria do professor Robert Alexy, eles introduzem no direito os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais penetram o ordenamento jurídico por meio de princípios que justamente não são conceituações pré-definidas, são institutos mais abstratos. Os direitos fundamentais, eles mudam a conformação do direito. Porque a lei, e isso nos leva a um próximo tópico, a lei deixa de valer por si só. Com o neoconstitucionalismo, nós passamos a ter o que se chama um duplo critério de validade do direito. Antes era apenas o critério formal. Então você podia colocar qualquer coisa na lei, pouco importa o conteúdo, desde que você respeite a forma. E o que é a forma do direito? Formalidades, burocracias. É o respeito ao procedimento. Então, tem uma lei aí que está dizendo que tem que matar um certo grupamento social. Pô, isso é um absurdo. Não tem absurdo nenhum. A lei pode tudo. Qual o problema?
A lei fala o que ela quiser falar. A questão é, quem propôs poderia propor? Observou o procedimento? Siga o que o ordenamento jurídico diz. Para fazer lei, quem pode propor é fulano, ciclano e beltrano. Tem que passar por um quórum tal de deliberação, um quórum tal de aprovação. Passa numa casa, passa na outra casa legislativa. Ao final tem que sancionar, tem que publicar. Tudo isso aconteceu. Os senhores estudaram isso no processo legislativo, né? Em direito constitucional. Tudo isso aconteceu? Aconteceu. Então não podemos fazer nada, aplique-se. Mas está mandando matar, então mata. Não pode ser assim. Isso é apenas o critério formal, que é de um modelo ultrapassado. Atualmente, nós temos um duplo critério de validade. Duplo. Dois. Um deles é o critério formal e o outro é o critério material, substancial. E o critério substancial é justamente a observância aos direitos fundamentais. Se não há o aniquilamento de nenhum direito fundamental. E quem é que diz? Percebam aqui onde eu quero chegar. Quem é que diz se uma lei é constitucional ou inconstitucional? Quem é que afirma se aquela lei aprovada vai aniquilar um direito fundamental ou não? Logo, ela seria inconstitucional. Quem diz isso é o Poder Judiciário. Então, percebam como é que, de pouquinho em pouquinho, por cada um desses institutos que eu vou falando com os senhores, o Poder Judiciário retoma um poder que lhe tinha sido retirado pela formação do civil law, lá pelo modelo de proibição da interpretação. Então, quem determina se uma lei é constitucional ou inconstitucional, ela é prioritariamente pelo Poder Judiciário, seja no controle concentrado, seja no controle difuso. E agora a lei não pode tudo mais. A lei tem que observar alguns parâmetros outros, que não apenas o aspecto formal. Um outro dado importante do novo constitucionalismo, ou neoconstitucionalismo, é a ideia de que a Constituição vale por si só. De que a Constituição não reclama, não depende, sempre em todo caso, de regulamentação pelo Poder Legislativo, pelo legislador ordinário. A Constituição somente terá sua eficácia normativa suspensa, de modo que ela não produz efeitos imediatos, se ela mesmo reclamar e ela mesmo pedir uma regulamentação pelo legislador. Então, quando ela diz, existe tal instituto, tem tal providência, tem tal tributo, tem tal direito, nos termos da lei, ela está dizendo de uma outra forma, a minha ideia é essa aqui, mas quem vai concretizar isso é o legislador. Quem vai regulamentar isso é o legislador. Mas quando ela não faz essa ressalva, a aplicação é imediata. Ou seja, a Constituição ela tem eficácia normativa direta. Ela não depende de regulamentação necessária por parte do legislador. Então, é mais um fator que retira um poder do legislador ordinário. O neoconstitucionalismo, ele traz, portanto, essa ideia de um enfraquecimento do legislador, porque ele realmente concentrava muitos poderes. Tá? Bom, neoconstitucionalismo também é muito mais do que isso. Esses são os principais, é como se fosse uma mesa redonda, os principais momentos do jogo, né? 90 minutos de jogo, 1 minuto de debate. É mais ou menos a comparação que eu faço aqui. Mas a ideia principal deu para passar para os senhores. Quanto ao pós-positivismo, a finalidade do pós-positivismo é a de superação do positivismo. E aí algumas características são importantes aqui também. O pós-positivismo, ele elimina aquela ideia de completude do sistema. Ele elimina a ideia, que era própria do positivismo, de que o direito estaria todo ele representado na lei.
No positivismo, era possível afirmar que o direito era igual à lei. O princípio da legalidade estrita deveria aplicar a lei. O que vale é estritamente a lei. No pós-positivismo, é possível afirmar que o direito ele é maior que a lei. Percebam a importância disso. Ninguém está falando que a lei não vale de nada. É evidente que não. Ela tem um poder essencial. Ela só não vale de tudo. Não é que ela não vale de nada. Ela não vale de tudo. A lei é um elemento importantíssimo para a compreensão do direito. Só que ela não esgota o direito. O direito não é igual à lei, apenas à lei. O direito é um conjunto de ideias que levam em consideração, dentre outros elementos, também a lei. A teoria pós-positivista, a principal teoria pós-positivista, a primeira, a embrionária, foi a do professor Friedrich Miller. Friedrich Miller, um autor alemão. E ele desenvolveu a teoria estruturante do direito. O que consiste a teoria estruturante do direito? O direito é composto por diversas estruturas. Uma dessas estruturas é a lei. É como se o direito fosse um edifício com vários andares. A lei é um deles, uma das estruturas. Só que nós temos vários outros, como a Constituição, como a realidade social, a sociedade se transforma, como os precedentes. As decisões judiciais assumem um papel muito importante, revigorado agora com esse novo sistema. Percebam aqui, e eu disse lá atrás, que a ideia é demonstrar uma aproximação do common law e do civil law. Não existe mais civil law, nem common law puro. Nenhum ordenamento jurídico hoje em dia é só civil law. Aquele civil law da Revolução Francesa 1789. Nem o common law propriamente dito originário. Não existe mais. Eles lá no common law, eu mencionei ainda há pouco para vocês, têm editado cada vez mais leis para tentar trazer maior segurança jurídica para eles, se aproximando e se utilizando de um instituto que é nosso, do civil law raiz. E nós do civil law, eu mostrei a formação e estou tentando mostrar um desenvolvimento para chegar à conclusão. O civil law tem se aproximado do common law. E esse aspecto que eu estou falando que é muito importante. Uma das várias estruturas que compõem a interpretação do direito, a definição do direito, além da lei, além do caso concreto, além da realidade social, além da Constituição, naturalmente, são as decisões judiciais. O que isso tem a ver com common law? Aquela ideia de direito comum. O direito feito em comunhão de esforços entre o legislador e o julgador. Legislador e julgador não são inimigos. Eles atuam numa mesma função de definir o direito, de construir, de elaborar o direito. Não é uma primazia, um privilégio nem de um, nem de outro. Por isso que a ideia é justamente uma harmonia entre os poderes. Isso é algo que nós estamos ainda em busca de uma compreensão na nossa república. Infelizmente. Mas é verdade. O que mais falar sobre o pós-positivismo? Uma outra lógica, característica muito clara do pós-positivismo é a ideia de que texto normativo é diferente. Não, antes disso, antes dessa, deixar essa para o final, que é um link para outra. Uma outra característica possível do pós-positivismo de se afirmar é a técnica aberta de redação dos textos.
aquela crença inicial do positivismo de completude do sistema, de que o direito tinha resposta para tudo, logo o direito era igual à lei era igual ao direito, isso foi se revelando cada vez mais ultrapassado e inverídico. Vejam, isso era possível lá atrás porque a sociedade se desenvolvia pouco. Não era que era uma sociedade estática, mas era uma sociedade que não tinha Instagram, que não tinha WhatsApp, que não tinha celular. E só nessa brincadeira, que não tinha nem televisão. E só nessa brincadeira aí você vai vendo como é que era uma sociedade mais estática. Ou que as mudanças demoravam mais a acontecer. Quanto mais vai se desenvolvendo as tecnologias da informação, a revolução industrial, isso acarreta uma aptidão de transformação da sociedade que cresce numa PG. A sociedade antes crescia num nível e passou a crescer exponencialmente, se desenvolver e transformar, ter institutos novos e, logo, um manancial de situações para disciplinar que o legislador passou a não dar conta mais. Antes, ele disciplinava o que tinha de novidade na sociedade, mas tinha uma novidade de 6 em 6 meses. E aí ele dava uma canetada e aquilo era regulamentado. Mas o legislador passou a não dar conta mais de regulamentar uma sociedade que tem uma transformação a cada 2 minutos, por exemplo. Então a lógica é essa. O próprio legislador reconheceu que ele sempre chegava atrasado. Não sei se os senhores já ouviram falar do Instituto da Lei Natimorta. A lei que já nasce morta. Por quê? Tem alguns dispositivos do Código Civil que os doutrinadores falam isso. Esse dispositivo aqui é natimorto. Já nasceu morto. Por quê? Porque o projeto de lei fica tanto tempo no parlamento, no Congresso, para discussão, e depois, mais de uma década, o Código de Processo Civil, que foi feito de um modo mais democrático possível e o mais rápido possível, o Código de Processo Civil atual levou 6 anos para sair. O CPC de 2002 levou mais de 10 anos para sair. E aí, por isso que alguns institutos, porque veja, era um instituto que era uma novidade quando elaborou-se o projeto de lei. Quando o projeto de lei foi aprovado e virou um código, ele já não tinha mais utilidade nenhuma. É isso que é o fenômeno das normas natimortas. Então o legislador percebeu que aquela visão, aquela técnica fechada de redação dos textos, onde ele conseguia colocar tudo, eu sempre me lembro do Código Prussiano. O Código Prussiano era um código civil, e àquela altura não tinha Constituição, como nós falamos. Não tinha Constituição no sentido que nós temos hoje em dia. Né? Constituição não valia de nada. Então, todo o direito ele era construído em torno dos códigos, em torno da lei, e a lei era representada pelos códigos. Era um movimento codicista, que se chama, do qual o Código Civil Napoleônico é um ótimo exemplo. Disciplinava toda a vida em sociedade, desde o nascimento até a morte, num código só. Pois bem, o Código Prussiano, que é da mesma época do Código Napoleônico, ele é ainda mais representativo porque ele tinha 17 mil artigos. E cada um dos artigos, um testamento. Por quê? Porque havia essa crença de que toda resposta para todo caso no direito tinha a resposta no código, na lei. É isso aí, Rômulo. Tinha aquela altura lá atrás, mais de 17 mil artigos. E por quê? Porque tinha que dar resposta para tudo. O juiz tinha que encontrar a resposta ali, porque ele nem podia interpretar. Então, o silogismo tinha que encontrar a resposta perfeita no código. Veja, 1.800, com 17 mil artigos. Se fosse seguir essa lógica, os códigos atuais teriam mais de 50 mil artigos. O que o legislador, então, fez? Ele passou a se utilizar da técnica aberta de redação dos textos. Não sei se os senhores já ouviram falar, imagino que sim, de cláusula geral, de conceito jurídico indeterminado. O legislador passou a prever que tem que respeitar a boa-fé. Artigo 422 do Código Civil. Os contratantes, tanto antes, quanto durante, quanto depois, na fase pré-contratual, na fase contratual, pós-contratual, em todo período contratual, devem observar a boa-fé.
Mas legislador, vem cá, o que é boa-fé? Ele diz assim, sei lá, meu filho, se vira aí, ó. Vai densificar você o que é boa-fé. Pergunta para o juiz o que é boa-fé. Olha aqui, ó, olha aqui. Pergunta para um juiz o que é boa-fé. Eu, legislador, não consigo dar conta de trazer resposta para tudo. Então, eu deliberadamente, harmonicamente entre os poderes, eu decidi, para que eu consiga fazer mais leis, eu agora faço lei por técnica aberta. Eu não procuro dar resposta para tudo. Eu dou um pontapé inicial. E é o juiz quem vai definir e concretizar. Claro que nem todas as leis são assim. Mas diversas normas passaram a ser construídas nesse raciocínio, que se chama de técnica aberta de redação de textos, que vai demandar um fechamento em juízo. Veja, se é um fechamento em juízo, o direito não é. O caso concreto é muito importante. As decisões judiciais são muito importantes. E vejam como é que vai se retirando um poder político do legislador e vai se atribuindo um poder jurídico para o juiz. O poder político que eu digo é uma importância política, é uma importância nas instituições. Vejam como é que o juiz vai retomando a sua importância. O poder judiciário vai retomando a sua importância. Porque é ele quem diz o que é constitucional ou não. É ele quem afirma qual é a densificação dos direitos fundamentais, no caso concreto. É ele que vai pegar essas normas abertas e vai fechar, e vai definir o seu conceito. Então, as decisões judiciais elas passam a ter uma importância crescente e cada vez maior no nosso sistema. Crescente cada vez maior, e há até quem diga que já está ultrapassando. E é algo que nós devemos pensar. Veja, na minha exposição aqui, eu procurei mostrar que o centro político inicialmente era no rei, passou para o legislador, e agora nós estamos num processo, e os processos históricos não terminam em 140 caracteres, nem em 1 hora de live. Os processos históricos demoram décadas barra séculos para se manifestarem e para se concluírem. Nós estamos passando numa migração do poder político do legislador para o juiz, por vários cenários. E estamos vendo aqui alguns deles. Tá? E uma outra lógica, que é ainda uma exteriorização ainda maior disso que eu estou falando, e é o link para o próximo tópico, é o fato de que no pós-positivismo se reconhece que o texto da norma não é igual à norma. O que o juiz aplica no caso concreto é a norma. No positivismo, a norma, o texto normativo era igual à norma. No positivismo. No pós-positivismo, nós temos um procedimento que começa com texto normativo, aí ele se desenvolve com alguns elementos, para que no final se chegue... Estou tomando uma surra aqui do teclado, meus amigos. Tenha paciência comigo aí. Para que se chegue à norma. O que eu procurei demonstrar ali, porque não ter tempo para eu ir no quadro branco, é que antes havia um acoplamento. Essa função reprodutiva do juiz, ele aplicava o quê? Ele aplicava o que estava escrito na norma, que estava escrito no texto normativo. Então a lei já era o resultado de tudo. A solução posta para o caso concreto já estava pré-dada, pré-moldada, estava pronta, na lei. O juiz só repetiu que estava na lei. E agora, como é que é? Por conta de vários fenômenos, teoria estruturante do direito, neoconstitucionalismo, o legislador dá o pontapé inicial do direito, que é o texto normativo. Você pega o Código de Processo Civil, aqueles vários artigos, aquilo ali não é uma norma pronta para ser aplicada. Aquilo ali é um texto normativo, que é o fruto de uma lei. É uma lei que tem muita importância, mas ela não esgota o processo interpretativo. Se no cenário do positivismo
na formação do civil law. E eu já vou fazer um link aqui com esse tópico com o próximo, da nova hermenêutica. Hermenêutica contemporânea. Se lá atrás o juiz ele é proibido de interpretar e ele só reproduzia na decisão a lei, agora ele, ao construir a norma, veja que a norma é o resultado final. Essa é uma definição boa de norma. A norma é o resultado da interpretação do texto normativo. Aqueles pontinhos ali, começa com o texto normativo, e aí tem um procedimento para chegar ao final a norma, o que separa um do outro é a interpretação. Então, a interpretação, a nova interpretação, a realidade atual da interpretação, pelo juiz e pelos intérpretes de modo geral, um doutrinador é um intérprete. Um advogado que faz um contrato é um intérprete, ele está interpretando os textos normativos. E eles vão construir, junto com o juiz, os atores, de modo geral, a norma. A norma é a atribuição de sentido ao texto normativo, o significado do texto normativo. E não é incomum de vocês encontrarem decisões do STJ que diz assim, aonde está escrito? Por escrito é texto normativo, né? Então, onde está escrito X é Y. O texto normativo não significa o que está escrito. É aquilo e menos um pouco. É aquilo e mais um pouco. Ou não pode ser aquilo, é inconstitucional. A norma, entendida como a atribuição de sentido do texto normativo, ou a norma entendida como resultado interpretativo do texto normativo, ela se dá a partir de uma perspectiva construtiva do significado. Então, o juiz passou a se limitar a reproduzir a norma que já estava contida no texto normativo. Agora ele passou a construir a norma, que não necessariamente é a mesma do texto normativo. É claro que nesse processo interpretativo, quando o juiz leva em consideração as diversas estruturas, os diversos elementos que ele tem à sua disposição, como a Constituição, a realidade social, o caso concreto, as decisões dos tribunais superiores, quando ele analisa tudo isso, ele pode chegar à conclusão que é exatamente aquilo que está escrito. O que o projeto do legislador é aquilo mesmo. É claro que ele pode chegar a essa conclusão, mas ele pode dizer que é um pouquinho menos que aquilo, ou que é um pouquinho mais que aquilo. Então percebam, veja, para fechar o pós-positivismo, é isso que se chama de concretização do direito. A concretização do direito, que é uma expressão da tese do professor Friedrich Miller, teoria estruturante do direito, a concretização do direito é a atribuição de significado aos textos normativos. Que um dos elementos é o caso concreto. As leis têm como característica serem atos gerais e abstratos. Generalidade e abstração. E o julgador pega aquilo do plano abstrato e traz para o plano concreto. E nessa tarefa ele não está mais vinculado necessariamente àquilo que está escrito. Ele vai interpretar. E nessa tarefa interpretativa ele pode dizer que não vale de nada, porque é inconstitucional. Ele pode dizer que vale exatamente como está escrito. Ele pode dizer que vale, mas não é bem daquele jeito, não. Colocando um elemento a mais, retirando um elemento a mais. Então o juiz ele constrói o significado do texto. E o significado do texto afirmado pelo juiz é a norma. Então vejam que esses institutos que nós vimos aqui, o neoconstitucionalismo, com a força da Constituição, tira poder do legislativo. Com o controle de constitucionalidade, tira poder do legislativo. Com a afirmação dos direitos fundamentais, tira poder político do legislativo. E concede todo esse poder que tirou do legislativo para o judiciário. Porque é o juiz que vai dizer se é constitucional ou se é inconstitucional, o juiz que vai densificar, o juiz que vai dizer se observou os direitos fundamentais ou não, e o juiz que vai aplicar a Constituição. No pós-positivismo, mesma coisa. Técnica aberta da redação dos textos. Texto é diferente de norma. E quem é que concretiza os textos abertos? Quem é que define as normas? O juiz, de acordo com o caso concreto. Nova hermenêutica jurídica,
ou hermenêutica contemporânea. O juiz não é mais um papagaio, não é meramente a boca que repete o que o legislador idealizou. O juiz passa a construir o significado da norma. É o que se chama de função criativa, claro, ou função adstritiva, a descritiva do direito. Que é essa função criadora do sentido da norma jurídica. E aí, vamos parando por aqui, mas só para fazer um link com a próxima aula é o seguinte: o que nós vimos até agora são antídotos e foram soluções criadas para um desastre que aconteceu na humanidade, e foram as atrocidades cometidas pelo nazifascismo e que tinham beneplácito e tinham a chancela da lei. A lei permitiu aquilo. E aí foi a demonstração do acerto científico da tese justnaturalista para dizer que o direito não pode reproduzir absolutamente tudo. Ou que nem tudo que está afirmado no direito é válido. Se for frontalmente colidente a um direito fundamental ou a uma ordem de valores, não é válido. Então, foi uma solução, era o que tinha para a ordem do dia, e isso está posto, e é assim que está, e realmente está certo, era o que deveria ser feito realmente. Mas qual é o problema disso tudo? Que é onde a gente vai encerrar e fazer um corte da aula atual para a próxima aula. Qual é o problema disso tudo? A gente sai de um sistema fechado, estritamente fechado, em que é aquilo, ponto final, não pode pensar fora da caixinha, e passa para um sistema absolutamente aberto. Porque isso que eu falei para os senhores até agora, de uma atribuição de um poder político, de funções ao julgador, isso também resultou em um problema. Não em todo lugar do mundo, mas entre nós aqui. Isso representou um problema. Por quê? Porque nós temos uma lei dizendo uma coisa e 5.000 teses diferentes, 5.000 normas diferentes sobre aquela lei, porque o juiz acha que ele é absolutamente livre. Eu não estou preso mais ao texto da lei. Se eu não estou preso, eu estou livre. Quando o certo é encontrar o meio termo. A ideia de common law, o direito feito em comunhão de esforços. O juiz não é um aniquilador do projeto político do legislador. O juiz não pode chegar a uma construção da norma diametralmente oposta, sempre, àquilo que a lei estabelece. Que segurança jurídica nós teremos? Nós, como sociedade, vamos seguir o quê? Está escrito na lei uma coisa e tem 26 interpretações diferentes, uma em cada tribunal. E aí? Nós vivemos numa república unificada, numa federação, ou cada estado define qual é a interpretação? Porque das duas, uma. Ou não é uma federação, e nós vivemos na República Federativa do Brasil, nós temos um Código Civil só válido, ou um Código Civil interpretado do jeito que cada juiz quiser. Qual é a segurança jurídica disso? É para aplicar aquela norma ou não é? Para um juiz é, para o outro não é. Olha o problema disso. Então, a solução a um problema acabou gerando um outro problema, que é a desintegração do direito. Se cada juiz puder dizer uma coisa, você não tem mais um direito unificado. Você tem o direito da cabeça do juiz. E ninguém defende isso. Não é possível que nós tenhamos um direito previsto de forma unificada, uniforme, para todo o Brasil, mas, na verdade, cada juiz aplica de um jeito a Bangu. Claro que não pode ser assim. E aí, a solução, veja como é que é o jogo, é a corda, né? Estica e puxa. É erro e acerto. Você identificou um erro, você propõe uma solução. Essa solução gerou um outro problema. Então, vamos solucionar esse problema que foi criado novo. E esse problema que foi criado novo, que é o fato de cada juiz pensar uma coisa diferente, ele visa ser solucionado pela vinculação. Daí que surge a vinculação. Então, tudo isso para mostrar para os senhores considerações preliminares, introdutórias e antecedentes à necessidade da vinculação. Na próxima aula, nós vamos seguir aqui a luta na compreensão da vinculação. Terminamos na próxima aula, ou talvez não. Aí vai ficar faltando um detalhezinho para a próxima aula. Mas as aulas de terça-feira não tem feriado, então a gente consegue levar
tranquilamente. Beleza? Vamos ficando por aqui, galera. A aula foi gravada, vai ficar disponível para vocês. Forte abraço a todos aí. Rômulo, conseguiu ouvir, cara? Foi você, não foi, que apresentou o problema? Conseguiu, afinal, ouvir, cara? Foi uma solução? Ah, você conseguiu, então, sem ser pelo celular. Foi pela internet, pelo computador mesmo? Microsoft Edge. Você estava no Chrome. Você estava no Chrome antes? Ah, então, o que eu tenho ouvido dizer é alguma questão de versão do Chrome, nas configurações do Chrome lá, alguma coisa tem que liberar, está bloqueado como padrão, alguma coisa assim, eu só não sei dizer o que é, entendeu? Por isso que isso vai ser resolvido Por isso que a primeira orientação é essa de mudar de navegador. Que bom, então ótimo. Mas não deixa de mandar, ô Rômulo, por favor, o e-mail relatando o problema, até para que a cúpula lá, a gestão do TI, tenha uma ciência do que está acontecendo com os alunos, tá? Galera, eu vou nessa, daqui a pouco eu dou aula, vou tomar uma água ali. Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Boa noite, obrigado aí pela participação dos senhores. Resistam. Eu sei que essa primeira aula foi bem densa, com bastante aspectos históricos e teóricos, mas vai ficar um pouco mais procedimental, vamos assim dizer, logo adiante, tá bom? Vou nessa, um abraço, fui, até a próxima.